Olá, pessoal. Estamos de volta, então, aqui com o André Pancioni, que é registrador civil. O André Pancioni, ele é registrador civil e está nos dando algumas dicas aí da facilitação dos procedimentos no cartório de registro civil. André, continuando nas facilitações, hoje o cartório também eles pede passaporte? Nós temos a possibilidade de firmar convênios, né, com diversos órgãos, entidades, mas ainda a questão do passaporte, nós ainda não formalizamos o nosso convênio. Então, por enquanto, a questão do passaporte ainda não está sendo feita nos cartórios. E tem encaminhamento também para expedir RG, não tem? Nós temos alguns estados que já fazem isso. No estado de São Paulo, ainda nós não fazemos, né? Seria um serviço muito importante para o cidadão, levando em conta que todo município brasileiro tem pelo menos um registrador civil, pelo menos um cartório de registro civil. Nos municípios maiores, nós temos muito mais, né? Nós chamamos isso, nós temos uma grande capilaridade e que facilita todo o procedimento para o cidadão. E você, porque está para ter uma mudança também, né? Para a gente ter um cadastro único, né? Um RG, está tendo, acho que já está em vigor uma mudança para ter um registro único para o país todo, não é isso? Isso, que é a identificação civil nacional, né? Cuja finalidade é substituir o RG dos estados para que todo mundo tenha uma numeração única, porque hoje nós temos possibilidade de ter, né, um RG de cada estado, e isso dificulta a identificação da pessoa. Sim, dificulta e abre para a criminalidade, né? Criminalidade, fraudes, né? Embora hoje, né, nós tenhamos em todo registro civil, seja ele de nascimento, de casamento, a inclusão do CPF da pessoa. Então, de maneira a dificultar, né, essas fraudes, essas questões prejudiciais que nós temos por aquelas pessoas que querem cometer atos ilícitos. E até o RG hoje, né? Recentemente eu fui fazer um novo RG. Lá, agora você coloca tipo sanguíneo, você coloca o número da CNH, título de eleitor. Eu acho isso muito interessante, né? Porque além dele ser digital agora, que você pode levar no telefone, você tem essa possibilidade de colocar todos esses dados e não ficar andando com um caminhão de documentos. E uma coisa importante agora, né? Para a eleição, não é? Se tiver o número do título de eleitor, você só leva o RG, porque o RG tem foto, porque o título de eleitor sozinho não vale, né? Você tem que ter com documento com foto. Realmente, essa integração entre os diversos cadastros, né, existentes no país, eles facilitam a vida do cidadão. E o cartório de registro civil, por exemplo, ele caminha muito bem nesse sentido, porque em todas as certidões que são expedidas, né, há obrigatoriamente a menção do CPF da pessoa, que é um número que não é alterado, né, a não ser em questões excepcionais, né, excepcionalmente, e que é capaz de identificar a pessoa como única, né, como de maneira a evitar ambiguidades. André, quais mais facilitações nós temos aí no registro civil? Só para a gente concluir um pouco a questão do nome, que eu acho que é importante nós falarmos do como é que funciona o procedimento, né, no cartório. Então, a alteração do prenome, por exemplo, André, né, André Luiz Pancioni, meu prenome é André Luiz. Para a alteração do prenome André Luiz, a pessoa precisa ser maior de 18 anos, né, tem que ser maior, e ela tem que ir pessoalmente no cartório de registro civil, em qualquer cartório de registro civil do país, porque o nosso sistema é todo integrado. E ela pode fazer essa solicitação, os documentos necessários serão pedidos, né, como, por exemplo, certidões negativas, né, certidões negativas não, certidões de feitos ajuizados, certidões de protesto, etc. Ela será muito bem atendida e será esclarecida nesse momento, né. De maneira administrativa, só ela, com 18 anos, pode ir diretamente lá no cartório. E alteração de sobrenome. A alteração de sobrenome, ela pode ser requerida também pelo representante legal,
e o nome que vai ser alterado, a pessoa não precisa ser maior de idade. Então, eu posso alterar o sobrenome de uma criança, a pedido dos pais, né, fazer uma nova composição, com o intuito de identificar aquela pessoa. Então, a pessoa também, né, ou ela já com 18 anos, ou com o seu representante legal, por meio do seu representante legal, ela vai diretamente, pessoalmente, ao cartório de registro civil e resolve essa questão sem necessidade de processo judicial. E no sobrenome também pode acrescentar o apelido também, não pode? Por exemplo, O apelido, nós temos temos aqui... previsão legal de acrescentar o apelido, mas isso se faz somente judicialmente. O que pode ser feito é colocar como prenome esse apelido de alguma forma, né? Isso pode ser feito. Mas, como prenome, pode ser. Como prenome, porque as pessoas fazem isso. Por exemplo, Xuxa Meneghel, ela alterou o nome, né? Maria da Graça Xuxa Meneghel, ela alterou esse nome e colocou Xuxa, né, como um prenome seu. Isso hoje é possível, né? Mas botar, né, que é um apelido, é só judicialmente. Porque nós temos aqui na TV o Caco, ninguém conhece ele por outro nome, é Caco. Então, vamos sugerir para o Caco colocar, então, o prenome judicialmente. Esse seria, das motivações que você me perguntou, uma boa razão para alterar o nome. Às vezes a pessoa ela deixa de ser conhecida por João, por Mateus, por Marcos, né? E ela se torna conhecida por seus apelidos e ela tem o interesse de que esse seu apelido seja o seu prenome. Então, isso é possível também. E até o atual candidato aí a presidente da República incluiu, né, o Lula no seu nome. Ele alterou o nome, né? Como ele era muito conhecido por Lula. Sim. Né? Ninguém conhece Luiz Inácio. Luiz Inácio é um nome relativamente comum, né? Sim. Porque é algo que é da essência dele agora, do seu direito de personalidade. Ele é conhecido por ele mesmo e pelos outros com esse nome, né? Por isso que é muito importante essa recente alteração da lei. E outros casos também, né? Por exemplo, no caso de alteração de sobrenome, de inclusão de sobrenome, às vezes você se identifica com um ramo da sua família e não se identifica com outro. Então, você quer ser conhecido como integrante daquela parte da família também, e você não tem aquele sobrenome. Você pode acrescentar. A esposa ou o marido, quando eles casam, eles podem alterar o seu sobrenome, acrescentando o sobrenome do outro, né? No entanto, eles podem agora mudar de ideia. Eles podem retirar, mesmo durante o casamento, podem retirar esse sobrenome. Ou eles podem agora acrescentar o sobrenome que não foi colocado na época do casamento, né? E diversas outras ocorrências também são possíveis. O enteado, que gosta muito do seu padrasto ou madrasta, né? Desde que o padrasto ou madrasta autorize, ele pode também acrescentar esse sobrenome ao seu nome. O que é opinião minha, não é? Lógico que respeito todos que pensam de forma contrária. Eu acho uma besteira, para não falar uma burrice, e respeito quem faz, deixar bem claro isso aí. Na minha opinião, no casamento, a mulher colocar o sobrenome do marido, ou o marido colocar da mulher, eu acho que atualmente é uma coisa desnecessária. Até entendo que muitas vezes é difícil a mulher, ou o marido, ou a mulher falar para o marido, eu não vou colocar o seu sobrenome, capaz que nem tenha casamento em algumas situações. Mas numa separação, complica muito a vida, por exemplo, no caso, o mais comum é a mulher pegar o sobrenome do marido, né? Na separação, ela tem que refazer todos os documentos depois, tirando isso daí. E também, no caso, André, da inclusão aí, por exemplo, vamos lá, meu nome é Wagner Berto, o sobrenome da minha mãe é Meneghel. Eu vou colocar Wagner Bertoli Meneghel, certo? Certo. Ou Meneghel Bertoli, tanto faz aí, Meneghel Bertoli ou Bertoli Meneghel? Tanto faz. Tanto faz. Mas aí eu tenho que mudar toda a minha documentação também, né? Você muda, mas assim, não é também um processo tão difícil, né? Você vai ter que percorrer diversos órgãos e entes estatais, por exemplo, mas ninguém altera o nome a todo tempo, né? Às vezes é um desejo que você tem, né? Até no sentido de querer fazer uma homenagem para sua mãe, por exemplo, de adotar o sobrenome dela,
né? Perfeito. Então, como ninguém muda de sobrenome a todo tempo, todo dia, todo ano, né? Também se for muito do desejo da pessoa, é algo que não vai lhe acarretar, né, nenhum problema, né, nenhum é de menor importância ter que mudar a documentação, né? É de menor importância, exatamente. Talvez, né, ter que encarar um processo judicial, na época em que isso não podia ser feito administrativamente, fosse, né, o pior dos cenários, fosse a maior dificuldade, né, até porque tinham custos, né? Exato. André Pancioni, quais mais informações o senhor tem para passar para nós? Que é importante nós falarmos também, né? Só com relação ao nome para a gente concluir, quando os pais forem colocar o nome da criança lá no registro de nascimento, logo que nasceu a criança, se atentar, né, na importância do nome, porque o nome identifica a pessoa pelo resto da vida, ela vai ser chamada por aquele nome pela vida toda, né? Então, evitar nomes que possam causar constrangimento para aquela criança, inclusive o registrador civil, ele pode, sim, impedir, né, que os pais coloquem nomes que exponham a criança ao ridículo, e que eles não coloquem nomes, né, muito comuns, né, que eles acrescentem mais de um sobrenome para evitar prejuízos decorrentes da homonímia, né? Pessoas que chamam, por exemplo, Paulo Silva, Maria Almeida, né? Se nós fizermos uma pesquisa, não que esses nomes não sejam bons, né? Não sejam bonitos, não é essa a questão. Mas esses nomes, eles são comuns porque, numa eventual busca de informações, aparecem diferentes pessoas com o mesmo nome, né? E como as pessoas não agem, né, por igual, alguma dessas pessoas pode ter processo judicial, né, processo crime, processo civil, protesto, e de alguma forma no futuro isso pode prejudicar a pessoa que está sendo registrada. Então procure colocar um nome que realmente diferencie aquela criança, né, um nome completo que diferencie aquela criança. Às vezes com mais de um sobrenome, e às vezes até buscando o sobrenome de algum ancestral, porque por mais que os pais não tenham aquele sobrenome, se os avós, bisavós tiverem, é possível acrescentar também esses sobrenomes, desde que comprovado esse sobrenome na linha ascendente. Entendi. Muito bem. Estamos chegando, então, aí no final do nosso bate-papo aí, então fica para suas considerações finais. Essa alteração legislativa, ela veio em benefício do cidadão, né, e da sociedade como um todo. Se você quiser alterar o seu nome, né, o seu prenome ou o seu sobrenome, procure um cartório de registro civil mais próximo da sua cidade, né, se informe e efetive isso, né? Às vezes é um sonho da sua vida, ou é algo que você sente uma pendência que você ainda não realizou. Hoje isso é muito fácil, pode resolver da melhor forma possível. Ok, André, muito obrigado por trazer essas informações para nós, que eu acho que vai ajudar muita gente, né? Essa mudança, quem tem essa vontade de modificar o nome. Muito obrigado por ter aceito o convite e trazido essas informações para nós. Eu que agradeço o convite e estamos aí para mais alterações legislativas e novidades aí do direito. Obrigado. Perfeito, muito obrigado.